Olá, amigos. Mais uma vez nos unimos para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus na aula de número 99, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos juntos estudar a palavra do nosso Deus. Entendendo que esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem no profeta Obadias, nos versículos 3 e 4, que diz o seguinte: A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei ou te derribarei, diz o Senhor. Evidentemente, essa palavra é um alerta de forma até exortatória, ou exortativo, né? Para aqueles que acham que podem alguma coisa, que são alguma coisa, aqueles que caminham em soberba. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a soberba, com o nosso egocentrismo, achar que o que nós temos foi porque pelos nossos próprios méritos nós conseguimos, de maneira que precisamos entender que sem o Criador, sem Deus, nada podemos fazer. Até mesmo o fôlego de vida é Ele que renova na nossa vida. Essa, portanto, é uma palavra introdutória. Estamos ministrando no tema de Família 2 e trazendo uma abordagem sobre a vida sexual do casal. Então, na aula anterior estávamos já ministrando sobre esse tema e agora nós continuaremos no mesmo assunto. Há uma palavra no livro de Romanos, no capítulo 6, versículos 18 e 19, que diz: E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que nós entendemos por essa passagem é que a palavra nos revela que no passado, evidentemente sem temor a Deus, sem conhecer a Jesus Cristo, sem entendimento de uma vida de santidade, nós oferecíamos os nossos membros para a impureza. E aqui nós estamos falando de uma forma muito particularizada da impureza sexual. Então nós nos lançávamos a toda sorte de impureza, a toda sorte de vergonha, né, daquilo no que concerne ao sexo ilícito. E agora nós precisamos entender que em Cristo Jesus nós não podemos mais na continuidade das mesmas práticas. Pelo contrário, devemos oferecer os nossos membros agora à santificação. E quando nós falamos dos nossos membros, nós estamos falando do nosso corpo, estamos falando da nossa boca, quanto ao fato de proferir palavras de baixo calão, palavras inconvenientes, da nossa boca em relação a sexo oral, a nossa mão em relação à masturbação, né? O nosso órgão genital em relação à masturbação, e tudo aquilo que nós sabemos que foge
daquilo que é natural, que Deus criou, do relacionamento entre marido e mulher, nós devemos fugir dessas práticas obscenas, dessas pornografias, e que agora nós devemos oferecer o nosso corpo, que foi comprado pelo sangue de Jesus, para a santificação. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e versículos 3 a 5, está escrito: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, não podemos exibir o nosso corpo através de roupas sensuais, através de necessidade de se sentir sexy, com decote avantajado, aparecendo as nossas partes íntimas, ou roupas apertadas, de maneira que tenhamos a necessidade de mostrar a modelagem do nosso corpo para a sensualidade, né? Gestos, olhar sensuais e tudo mais, uma série de promiscuidade que, com toda certeza, à luz da palavra de Deus, o Senhor condena essas coisas. E diz aqui nesse texto que a vontade de Deus é a nossa santificação. E vamos nos abster, portanto, de toda forma de impureza, toda forma de prostituição. Agora, praticar o sexo sem ter vontade é algo muito ruim e constrangedor. Isso nós estamos falando, evidentemente, dentro do casamento, né? Dentro do relacionamento conjugal. Às vezes a mulher, ela é tão animada, tão elétrica, tão acesa, e o marido é tão parado, né? Ou então acontece ao contrário, o marido é tão assanhado e tão animado, e a mulher finge que nem é com ela. Ela disfarça, escorrega, dá desculpas. Então, essas distorções nós precisamos corrigir para ter uma vida sexual abundante e proveitosa. Há homens que só funcionam quando estão de férias, né? É claro, eles dormem até mais tarde, estão mais descansados, tal, então eles ali estão a todo vapor. Mas quando estão no dia a dia, na correria, então está geralmente cansado e não querem muito assunto, né, com a atividade sexual. E às vezes fica dias, semanas, né, sem um relacionamento sexual com a sua esposa. Isso não é bom, isso tem que ser dosado e temos que trazer em equilíbrio e entender que nós temos que nos preservar e nos manter para o nosso cônjuge em uma boa disposição, uma sadia disposição. De maneira que a supressão é porta aberta para o diabo, né? Então, quando a pessoa está na falta, quando ela não tem, quando ela está carente, então geralmente começa a ter sonhos eróticos, antigas lembranças, pensamentos eróticos, né? Desejos estranhos. Então isso é natural pela abstinência dentro do sexo. E Provérbios capítulo 27, versículo 7 está escrito: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. O que nós entendemos através dessa palavra é que, por exemplo, há um ditado que diz que quem tem um Cadillac na garagem não vai roubar um Fusca, né? Ou seja, se o homem ou a mulher está na condição de abstinência, então qualquer amargo que aparece acaba sendo doce, né? Tudo acha graça. Há pessoas que pensam que ter uma vida sexual abundante é carnalidade. Precisamos entender, amados, que carnalidade é todo fruto de satisfação humana sem depender da graça de Deus. Isso sim é carnalidade. E de maneira que necessidades fisiológicas no sentido e direção em que Deus criou, isso não é carnalidade.
Foi Deus que criou para um fim proveitoso, né? E se for necessário, portanto, ore, peça a presença e a direção de Deus para o ato sexual. Coloque diante de Deus a tua necessidade, a tua falta de vontade, a tua falta de desejo. Fala, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo sentir nada, posso fazer, então eu preciso ter uma vida de satisfação na área sexual, dentro do casamento, né? Então,